Pessoal, então vamos iniciar a gravação aí do último trechinho, falando e se a gente quisesse agora criar uma rede de objetos, né? Como que a gente poderia fazer aqui para solucionar essa aplicação? Eu acho que a primeira coisa a gente tem que pensar num objeto que seria legal. Eu pensei assim, já que a gente comentou sobre alguns colegas professores hoje, eu gostaria que manifestassem no chat o nome de um professor para a gente usar, nome de dois professores. Quem aparecer mais vão ser os eleitos. Manifestem os professores aí que vocês gostariam que a gente utilizasse no nosso exemplo. Aí, eu tenho dois em mente, mas fica a gosto de vocês. Claudete. Zé Geraldo. Beleza, então. Mais algum? Esses dois? Ah, não, mas tem que ser do jeito que tá no chat aí, ó. Dionísio. Não, eu vou escrever do jeito que eu gosto de escrever aí o nome do professor. Eu sabia que ele iria ser um dos alvos. O filho sempre elege o pai, né? É incrível. Eu fiquei na dúvida, né? Vamos ver. Apareceu primeiro, vamos pegar. Já descobrimos aí. O que eu pensei? Vamos criar aí dois arrays de notas. E cada um desses professores vai ter algumas notas de alguns alunos. Então, cada um vai ter uma quantidade de provas para corrigir. Por exemplo, imaginando que eles estivessem no mesmo PI, tivessem aplicado uma prova, alguma coisa desse tipo daí. E a gente quer intercalar, juntar em um array só, esses dois conjuntos de avaliações, esses dois conjuntos de notas. Então, vamos criar primeiro uma classe para representar as nossas notas. Então, para representar a nota, acho que a nota seria legal ter o nome do aluno e, obviamente, o valor da nota, né? Eu acho que faz muito sentido isso daí. Então, vamos colocar agora uma nova classe, vamos salvar ela como nota. Então, a gente vai fazer baseado em nota. Então, já pegamos aqui uma ideia. Obrigado pelas colaborações, viu? Foi muito útil. E também qualquer coisa, se eles reclamarem, foram vocês que votaram. Então, o problema é de vocês com eles depois. Vamos criar aí uma classe para representar notas, e por enquanto tá lá a nossa classe padrão zona, que vai representar uma nota. Tá aí já uma estrutura base dela. Nós teremos, acho que se a gente colocar, acho que fica legal o nome e a nota, né? Acho que fica bem bacana isso daí. Então a gente pode colocar lá um private string nome, para representar o nome do aluno, e a gente vai colocar também um private, e aí eu vou usar um double, porque a nota ela pode ser fracionada, né? Nota fica estranho, né? Vou colocar o valor da nota, né? Acho que fica mais significativo aqui. Para facilitar, como a gente já tinha feito nos nossos exemplos anteriores, eu vou passar esses dois atributos no construtor. Acho que fica legal. Então, aqui eu vou passar uma string nome e um double valor. Acho que fica legal. Então, this.nome recebe nome e this.valor recebe valor. Tá aí, nossa classe montada. Belezinha, tá feita. Gostei. Isso daqui eu acho que para a gente já começa a resolver. E, novamente, só para a gente ter como informação base, sempre que a gente quiser criar uma classe,
Eu entendo que quando a gente iniciou os nossos estudos de orientação a objetos, eu sempre falava, é private, tem que criar um get e um set. Não, não precisa, né? A gente cria se for utilizar. Nesse caso aqui, por enquanto, a gente não vai utilizar. Conforme a gente for tendo demanda e necessitando utilizar, a gente cria o set ou cria o get, conforme for precisando. Muito provavelmente a gente deva de precisar de um get alguma coisa aí, ou nome ou valor, ou talvez os dois, né? Mas a gente vai verificar sobre demanda. Se precisar, a gente volta e cria. Tá bom? A gente vai fazer nesse sentido daqui. Então, eu já tenho lá minha classe que representa as notas. Já que eu tenho uma classe que representa notas, então a gente vai fazer um intercalando objetos. A gente vai intercalar objetos agora. Então, a gente vai criar dois arrays de objetos, cada um de um professor, conforme vocês elencaram aqui no chat. A gente vai fazer isso daí, e depois a gente vai pegar e intercalá-los, né? A gente vai fazer lá, cada um misturar lá com o outro, e vamos montar um array único de tamanho da soma dos dois, né? Então, vamos fazer agora um teste para isso daqui. Vamos fazer um novo arquivo em Java, e a gente vai salvar, vai ser intercalação de objetos. Então, a gente vai intercalar um array de objetos. Fica aí a ideia da intercalação de um array de objetos. Então, vamos intercalar os nossos arrays de objetos aqui. Vamos criá-los e intercalá-los, né? Ele vai precisar de um método main, porque vai ser o nosso executável. Então, a gente vai começar a criação. Como a gente fez no intercalação de tamanhos de vetores, tanto de tamanhos iguais como de tamanhos diferentes, a gente vai criar uma estrutura para isso daqui, né? Para acumular esses caras. Então, a gente vai precisar aqui classe nota, a gente vai criar as notas do Joséverson, notas Joséverson, tá lá o nosso primeiro array, bacana, e a gente vai colocar os nossos elementos aqui. E depois a gente vai criar o notas, e o professor, o filho deu o nome, então Albertino. Tá aí. Notas do Albertino e notas do Joséverson. Por uma questão única, exclusiva de toque que eu tenho, isso aí é um problema grave meu, eu vou mudar a ordem somente para ficar em ordem alfabética. Mas isso daí não implica em nada, tá bom? É só porque eu tenho probleminhas. Isso aí eu já sei, então não adianta reclamar, não, faz parte do processo. Vamos criar agora os nossos objetos, né? A gente vai colocar aí 4 alunos, e a gente vai ver aqui os nominhos de cada um dos alunos, né? Então, Nil, quem votou pro Albertino, vou colocar aqui, nota, e a gente vai colocar o construtor dele. E o construtor a gente vai passar o nome, então o primeiro aluno foi o Pepe, e a nota dele, obviamente, uma nota de destaque, que é um aluno muito bom, tendo aula com o próprio pai, obviamente, ele tirou 9,2, né? 9,2. Tá aí o primeiro. O outro bonitinho que vai entrar na jogada vai ser o Nil Nota. E a gente vai colocar o segundo aluno, foi o Kaká. E o Kaká, infelizmente, ele pisa muito na bola, não estuda muito, fica jogando e perdendo durante as madrugadas. Ele tirou aí um 4,7. Podia ser melhor, Kaká. E aí a gente também tem mais alguns filhos, né, que estão aí. Vamos colocar o nome de mais 2 filhos do professor Albertino.
Tá aí, vamos colocar aqui o outro filho. Uma outra filha, melhor dizendo. Essa filha, ela é uma filha exemplar, está estudando direitinho e ela tirou 7,3, ó, bacaninha. Tá lá, 7,3. E a gente tem um último filho que foi colocado aqui, né? E esse último filho, vamos ver quem que vai ser. Vamos ver quem se manifestou. Quem se manifestou dançou. Tá aí, mais um filho. E a gente tem mais uma nota aqui, 5,1. Tá aí as notas dos filhos, ou perdão, a nota dos alunos do papai Albertino, do professor Albertino. Agora a gente vai ver os fãs do professor José Everson. Os fãs, os menininhos do José Everson vão entrar agora aqui. E a gente vai colocar os menininhos do José Everson. Tá aí a criação das estruturas, a gente só vai entrar com os valores. Os menininhos do José Everson. Os menininhos do José Everson, vamos ver. A gente tem o Marcelo, assim mesmo, sem o R. Menino bom, menino bom. Ele é aplicado com o professor José Everson e ele tira nota boa com ele, viu? Dá até orgulho pro José Everson. A gente tem o outro menino bom, que também tira nota boa com o professor Severson. Tá lá o Bielzinho, garotinho bom. Ele tira uma nota boa, né? Fica aí, nota boa do Biel. Agora a gente tem mais quem? Poderia colocar de outra forma, mas assim fica bonitinho também. O Vini é um cara dedicado, com o José Everson ele é muito dedicado. Ele vai tirar também uma nota excelente, ele é um aluno excelente. Olha lá, tirou 10. Isso sim que é exemplo. E por último, mas não menos importante, o aluno que o José Everson tem inveja, que gosta muito, que gostaria de ser tão bom quanto ele. Temos aí o nosso último aluno, o nosso exemplo de streamer, é o cara do YouTube, esse é ele, e ele, por se dedicar tanto a isso, ele tirou uma nota 6, ele é bom, ficou com nota com José Everson, mas é um 6,7, exemplo de bom menino. Tá aí, nossas brincadeiras, né? As notas estão aí para a gente visualizar. E aí a gente tem esses dois arrays. A gente tem as notas do professor Albertino e as notas do professor José Everson. Então a gente tem os dois professores nesse exato momento, com suas notas, imaginando, por exemplo, que poderia ser um trabalho em conjunto, e eles dividiram as provas, né, para cada um corrigir metade, e agora eles têm que juntar isso tudo e entregar essas notas e apresentar essas notas. Então a gente teria aí um resultado dessa somatória. Como que a gente poderia pensar a intercalação desses valores, né? Intercalar esses valores começa a ter muito sentido para a gente, porque a gente poderia fazer alguma coisa para juntar esses valores aqui num resultado maior, né? Acho que ficaria interessante. Então a gente teria lá as primeiras notas junto com as segundas notas e a gente juntaria nas notas finais. Isso é o meu maior desejo e objetivo nesse momento. Então a gente vai fazer exatamente dessa forma. A gente vai juntar isso daqui. Para que fique uma ideia do que a gente vai fazer, eu vou escrever. Então, para não ficar tão perdido assim, a gente vai escrever um pouco. Vou escrever isso daqui agora. O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai criar um array que vai ser o resultado da junção desses dois. Então, aqui vai ter nota
e vai ser as notas finais, que é a junção. E ele vai ser criado da seguinte forma. Eu vou criar um método para fazer isso daí para mim, né? Eu vou chamar ele de junta. Junta, e ele vai juntar o quê, né? Ele vai juntar, só para não errar o nome, aqui as notas do professor Albertino, então vai juntar as notas do professor Albertino com as notas do professor José Everson. Tá lá, tenho lá minha criação bacaninha, tá funcionando. E, obviamente, a gente vai fazer aqui uma forma de impressão, vou chamar aqui um imprime, e eu vou passar aqui no imprime as notas finais. Tá aí o nosso código. A gente vai fazer isso daqui. E aí acabou o nosso programa, né? A gente juntou tudo, imprimiu, mostrou como é que tá, né? Então a gente já sabe os originais, a gente quer ver aí o resultado. Beleza, é isso que a gente vai montar a partir de agora. Vamos fazer aí, primeira coisa, vamos pensar na criação do... Eu vou fazer do imprime para o junta, porque o imprime ele é mais tranquilinho e é mais fácil. Então, eu vou fazer aqui a criação desse imprime, né? E esse imprime, ele vai ser implementado aqui. Ele vai ser um método que ele é público, ele vai ser estático, porque vai ter que ser acessado pelo main, ele não volta nada, então ele é void, e está aqui o imprime, e ele tem aqui agora o abre e fecha colchetes, e aqui a gente tem um código que vai ser feito no meio. E esse cara daqui, notas, vai ser notas, e esse é um array, né? Vou colocar aqui nota e é um array de nota. Aí não me importa que nota que eu estou passando um array de nota para ele e a gente vai imprimir. Então, vou fazer um for e a gente vai fazer aqui a impressão. Esse for vai ser um system.out.print e eu vou imprimir esses caras daí de alguma forma. E aí, o que eu quero imprimir? Eu quero imprimir um em cada linha. Eu acho que um em cada linha fica mais fácil de visualizar nesse caso daqui, que é um conjunto, né? E eu quero imprimir as minhas notas, né? Então, vou imprimir aqui notas. Mas só que esse cara daqui, como que eu posso iterar ele? Eu posso usar aquele for, que é o padrão for each do Java, né? Então, aonde eu tenho aqui o tipo notas, eu vou ter o tipo nota, a gente vai ter uma nota que eu vou pegar para imprimir, e a gente vai iterar ele sobre o nosso array de notas, né? Então, eu vou pegar uma nota dentro das notas e vou imprimir ela. Então, aqui eu vou imprimir uma nota. A nota do aluno eu vou imprimir aqui. Esse cara daqui, para sair uma impressão um pouco melhor, eu vou trabalhar lá na outra classe, na classe que representa ele, eu vou fazer a impressão através de um método toString. Então, eu vou criar aqui um toString para facilitar a minha vida. Então, public string toString, e aí a gente tem o nosso método toString aqui. O nosso toString dá um return numa string qualquer. Vamos ver como que a gente vai formatar ela. A gente vai querer uma impressão desse cara, só para fazer um padrãozinho de impressão. Eu vou querer aqui que imprima o nome do aluno. Então, aí aqui vai ser o nome, mais... A gente vai colocar uma vírgula, e aqui a gente vai imprimir a nota. E aí a gente imprime a nota do aluno aqui. E aí vamos fazer dessa forma. E aqui a gente vai fazer a impressão do valor. Tá aí como que a gente vai fazer a nossa impressão. Compilando esse cara, beleza, compilado, tá tudo certo, não tem problema por enquanto. Voltando lá, eu acho que agora a gente tem aqui uma possibilidade, né? Ele está fazendo isso daqui bonitinho. Eu vou comentar essa linha só para não dar erro e eu vou fazer ele imprimir uma parte para ver se isso aqui está funcionando. É só um teste para verificar se está funcionando uma parte do meu código, né? Então, se ele estiver funcionando parte do código,
Então, aqui a gente tem lá que a gente não pode atribuir, ele não pode converter, isso aqui tem que ser um array, né? Então, tá lá, um array. Agora deu certo. Estava faltando, então aqui só para não esquecer também, nossa anotação. Vou rodar o nosso programa. Beleza, ele mostrou lá o PP, o Kaká, a Jenny e o Sassá. Mostrou todos eles, ó que bonitinho, tudo impresso, belezinha. Também eu tenho a possibilidade, se eu quiser, de substituir aqui e imprimir o Joséverson para ver se está tudo certo, né? Ó lá, Marcelo, Biel, o Vini e o Léo, que belezinha. Todas as minhas crianças aqui, ó. Joia, funcionou. Então, essa linha daqui eu posso arrancar, porque ela só foi um teste, e eu posso manter essa daqui agora. Vamos construir esse cara. Esse cara, então, ele precisa ser construído. Vamos entender o que eu vou ter que fazer. Esse cara daqui, o junta. Vamos montar esse junta. A gente sabe que ele vai ter que ser um public, ele vai ter que ser static, e a gente sabe que ele está sendo retornado para o array. Então, ele está retornando para esse novo array que a gente criou. Então, o retorno dele tem que ser um array de nota. Olha lá. Ele tem que retornar um array de... Opa, com N maiúsculo. Tem que retornar aí um array de nota para a gente. É o que a gente precisa. E a gente sabe que nesse cara daqui vai ser um método. Vamos colocar aqui, ó. Tá lá o nosso método. Por enquanto, vamos colocar aqui um return null, porque para não dar erro, né? Estamos retornando null. Então, esse cara daqui é um array. Então, aqui é um array e aqui é um array. Então, array e array. Tá lá. Para a gente não precisar imaginar tanta coisa, a gente está fazendo isso daqui. Beleza. Agora a gente começa a fazer os mesmos passos que a gente viu no código anterior. Vamos ver o que a gente tinha visto aqui quando a gente intercalou, né? Quando a gente intercalou, a gente pegou e viu que era igual e misturou. Beleza. A gente criou aqui, olha isso aqui, ó. A gente criou um array resultante com o tamanho dos dois arrays. Eu acho que faz muito sentido. Então, olha só, vamos pegar agora e criar um array resultado ou resultante da junção dos dois. Então, a gente vai ter aqui uma declaração de notas e a gente vai escrever aqui, ó, resultado. E aí, dei o nome de resultado e resultado vai ser o meu array e o tamanho dele. Qual será o tamanho dele, né? Nosso tamanho será a soma desses dois. Então, eu vou pegar esse cara daqui e vou colocar aqui, então, 1.length mais o outro ponto length. Tá aí. Criamos o nosso array do tamanho que a gente precisa. Ele foi criado exatamente no tamanho que ele precisa e, obviamente, a gente vai resultar, vai devolver ele como nosso resultado. Ele vai retornar isso aqui de resultado. Tá aí. Agora só nos falta fazer a junção. Então vamos voltar lá, né? Vamos aproveitar que a gente fez de uma forma, vamos consultar aquilo de lá para ver o que está precisando. A gente precisa entender qual que é o menor tamanho, né, para a gente fazer isso daqui. Legal, então faz sentido. Essa linha daqui a gente vai seguir muito igual. Então a gente vai colocar aqui o mesmo procedimento, porque eu não sei, né? Por enquanto os dois são de mesmo tamanho. Então, se eu imaginar que os dois são de mesmo tamanho, só vou abrir o outro exemplo para a gente ficar com uma intercalação de vetores. Aqui. Vou consultar esse aqui. Olha lá. A gente declarou e agora eu preciso fazer um for do tamanho igual, né? Esse for do tamanho igual que a gente vai fazer aqui. Então, vamos juntar isso daqui. Vamos fazer um for e ele vai fazer essa parte daqui. O nosso for vai de quando até quando, né? De que tamanho a que tamanho, né? Ele vai começar do i igual a 0, i menor que o tamanho do nosso array menor, né? Que a gente está utilizando. Então, independente se são as notas do Albertino ou do Joséverson, os dois são do mesmo tamanho por enquanto. Está aqui, ponto length. E aí a gente tem aqui o incremento. Olha lá que legal. A gente já fez aí a nossa estrutura. Só para
organizar um pouquinho melhor para ficar mais visível, né? Tá aqui, uns enters para ajudar, né? E agora que eu tenho que trabalhar com o resultado. E aí a gente viu que eu precisaria de uma variável para me ajudar nesse caso. Vou criar uma variável externa aqui, ó, int j. Ela começa em 0. E aí a gente vai fazer aqui, ó. Então, resultado na posição do j vai receber o notas do Albertino na posição do i. Um vai receber o outro. E a mesma coisa eu vou fazer agora, só que ao invés das notas do Albertino, vai ser do Joséverson. Tá lá, bonitinho. E a gente viu que a gente está incrementando esse cara daqui. Cada vez que a gente faz, a gente incrementa ele, intercala. E é isso, né? A gente fez isso daqui, ó lá, terminou. Depois ele vai imprimir. O imprimir nosso já está para fora mesmo. Então, tá beleza. Eu só vou trabalhar aqui os tamanhos, porque eu acho que os nomes não estão muito significativos, né? Esse aqui é a posição atual do resultado, então, atual do resultado. Então, atual do resultado, acho que fica mais significativo para a gente, ó, atual do resultado. E esse aqui eu vou chamar atual do professor. Então, atual do professor. Então, atual do professor, ficou um pouquinho grande o nome, mas eu acho que fica mais significativo para a gente, ó. Com atual do professor, atual do professor. Acho que fica mais significativo, acho que rende mais o entendimento, né? Tá aí a nossa brincadeira, funcionou agora, vamos testar, né? Vamos ver se tem algum erro de compilação. Epa, deu certo, ó, compilou de primeira. Difícil, né? Aí, rapaz, aqui temos um resultado. Vamos ver aqui como que ficou as nossas brincadeiras. Ele pegou o Pepe, que é o primeiro, lá do Albertino. Depois pegou o Marcelo, que é do primeiro do Joséverson. O Kaká, que é o segundo do Albertino, o Biel, que é o segundo do Joséverson, a Jenny, que é o terceiro a terceira do Albertino, o Vini, que é o terceiro do Joséverson, o Sassá, que é o quarto e último do Albertino, e o Léo, que é o último, mas não menos importante, do Joséverson. E a gente intercalou. Muito bacana. Estamos intercalando já os nossos objetos. Muito legal. Ficou muito da hora. Gostei. Aí, ó, nossa intercalação funciona com objetos. E era esse o objetivo da gente, fazer a intercalação agora utilizando objetos. A gente viu agora aqui que a gente criou uma classe, e essa classe, nesse momento, a gente só precisou realmente fazer o construtor e um toString para facilitar nossas impressões, né? Ficou aí bem tranquila, ela tem os atributos nome, string, valor double, são privados, está lá a nossa classe, bonitinha, a gente foi intercalar. A gente instanciou aí um array de notas para o primeiro professor, e a gente colocou 4 alunos. E a gente instanciou um segundo array de notas, agora para o outro professor, e está lá mais 4 alunos. Aí a gente chamou o método junta esses dois, né? A gente misturou esses dois, intercalou esses dois, jogando nas notas finais, e a gente mandou imprimir lá as notas finais, ó, show de bola, tá fazendo o mesmo processo. Então, o difícil foi fazer o outro, esse aqui a gente só copiou e mudou para objeto. Então, não teve muito trabalho. O outro realmente foi mais difícil de fazer, agora que a gente fez o outro, esse aqui ficou super tranquilo. Eu acho que a gente mudando os nomes das variáveis também ajuda bastante a entender, eu acho que facilita mais, né? E aí a gente chegou bonitinho, ó que legal. Eu gostei. E aí a pergunta agora que vem, né? E se fosse de tamanhos diferentes, né? E se fosse de tamanhos diferentes os arrays, né? Como que a gente poderia proceder com tamanhos diferentes? Legal. Já que a gente está montando essa estrutura, vamos fazer
Olha lá, um arquivo salvar como, e a gente vai pegar agora, ó, eu estou aqui, intercalação de objetos de tamanhos diferentes. Então, aqui, ó, intercalação de objetos de tamanhos diferentes. É isso daí que a gente vai fazer agora, ó. Beleza, intercalando objetos de tamanhos diferentes. Vamos colocar mais alunos para um dos nossos ilustríssimos professores. Então, a gente tem aqui Nil, Nota, temos aqui mais um aluno. Vamos colocar, deixa eu já procurar, mais um aluno que se manifestou, só para ser feliz com os nomes de vocês. Temos o Bubu. O Bubu é um aluno excelente, excelente. Ele tirou 2.1. Ele precisa, né, começar a estudar e parar de querer só namorar. Essa vida de só tomar café não dá certo, Bubu. Tá aí mais um aluno. Vamos ver mais algum. Temos o Tutu. O Tutu também é um aluno mais ou menos fraquinho, não gosta de programação, e aí ele vai tirar nota lá na correção do Albertino, que vai decepcionar muita gente, mas ele tirou um 8.9. Olha lá o Tutu, ó. E vamos colocar mais um aqui para completar 7, né? Vamos ver quem mais se manifestou hoje. Vamos ver aqui, pegar... a pessoa mais alegre e contente dessa sala, que assim torna felicidade por onde passa, sempre sorrindo, uma pessoa calma. E esse aluno é demais. Ele tirou uma nota 7.9. Bom aluno, olha lá, tirou 7.9. E aí agora o que vai acontecer, né? Eu adicionei nesse momento mais 3 alunos para o Albertino. Adicionei esses mais 3 alunos aqui. Se eu compilar o meu programa e executar, olha só, a gente tem o quê? Erro. E qual que é o erro que a gente tem? Array index out of bounds. A gente já viu esse erro hoje. E esse erro foi devido a um problema muito interessante que a gente teve, né? Que a gente estava tentando acessar o tamanho de um vetor, só que passava, né? E aí aqui eu já peguei a mãe, olha, eu fiz com o Albertino, eu vou trocar aqui, vamos colocar o Joséverson. Vamos ver o que vai acontecer, né? O limite foi o do professor Joséverson, que é o menor array. Ele faz, mas olha só, ganhamos 3 null de presente. Então, esses 3 null de presente não são interessantes para a gente gostaria que ele não acontecesse, que ele realmente tivesse os valores intercalados. Está faltando o complemento, está faltando aquele finalzinho, ou seja, aqueles 3 últimos alunos que estão excedendo o tamanho, né? E é isso daí que está precisando ser colocado. Se a gente voltar agora no nosso código de intercalação de tamanhos diferentes, a gente tem agora aqui um for também. Só que a gente tem aqui para pegar o tamanho. Então, a gente tem o tamanho e tem o for. São as duas coisas que a gente precisa modificar. Então, vamos fazer essas modificações aqui, que são extremamente simples e rápidas, né? Então, aqui eu já tenho o atual resultado, eu quero saber o menor tamanho, né? Então, aqui, int menor tamanho, tá lá. Vou pegar o tamanho do menor. O tamanho do menor, eu estou utilizando a biblioteca math e o método min, que vai retornar o menor entre 2 números. E aí, o que eu quero pegar aqui? Eu quero pegar essa informação, menor entre o tamanho desses dois. Tá lá, bonitinho. Beleza. E a mesma coisa agora eu vou fazer, só que eu vou buscar o maior. Então, agora a gente vai buscar aqui, ó, o maior tamanho entre os dois, utilizando a função max, que ela retorna o maior entre 2 valores. Beleza. Bacana. E o que a gente fez lá no outro? Então, vamos lá consultar o outro. A gente fez aqui o min e o max, o menor e o maior. Então,
temos um interessante agora. A gente já tem essas duas informações e eu preciso fazer não mais para o tamanho do array de um deles. Eu preciso fazer para o tamanho do menor, né? Eu chegar lá no tamanho do menor. Isso daí é importante. E depois a gente viu que vai ter um outro laço aqui que vai rolar no final. Teremos um outro laço. E esse outro laço, ele vai ter aqui algo que a gente vai precisar implementar. Ele não começa mais no zero, ele começa no tamanho do menor. Então, zero começa no tamanho do menor. E o maior vai ser o nosso limite superior. Só que eu ainda não sei quem é quem, né? Então, eu vou ter que fazer um if aqui para decidir quem é quem. Então, aqui vai ter um if. Esse cara daqui vai acontecer caso ele seja maior. Então, é ele que iremos colocar, e esse daqui iremos utilizar caso ele seja o maior, né? Tá aí os resultados, estão aí bonitinhos. O nosso teste aqui vai ser um teste de tamanho, né? A gente vai verificar o tamanho entre esses dois elementos. Se o primeiro for maior que o segundo, o tamanho do primeiro maior que o tamanho do segundo, é o Albertino, se não é o Joséverson. E aí a gente faz aquele incrementinho maroto ali, né? Vai funcionar? Bem, precisamos testar para ver se funciona, porque aí depois ele me devolve o resultado. Vamos ver aqui o que acontece. Erro de compilação não teve, o código está funcionando. A gente fez essa segunda parte, né? Escrevemos ela. Então tá certo, então vamos rodar. E opa, olha lá que legal, agora a gente tem todo mundo, ó. A gente tem lá o Pepe, o Marcelo, o Kaká, o Biel, a Jenny, depois temos o Vini. Aí a gente tem o Sassá e o Léo. E por último, Bubu, Tutu e Teteus. Tá lá. Os nossos 3 fofuchos por último, adicionados. E aí a gente tem o array todo bonitinho. Ó, lindo, funcionando muito bem. A nossa saída funcionou perfeitamente, muito legal. Era exatamente isso daí que a gente queria intercalar. Tá feito, então, esse primeiro passo nosso de conseguir intercalar arrays de objetos de tamanhos diferentes, né? Então, estamos intercalando os arrays de objetos de tamanhos diferentes. É isso daí. Recapitulando somente para a gente ver o que aconteceu, foi bem simples. Criamos uma classe, tá lá. A nossa classe, ela representa a nota de um aluno, e na nota do aluno tem o nome e o valor dessa nota. A gente fez lá um construtor para já fazer isso daí automático. Temos um toString para facilitar a nossa vida aqui, que converte o nosso objeto numa única string para trabalharmos. Aí a gente fez 2 arrays, o array das primeiras notas e o array das segundas notas, e a gente conseguiu misturar esses 2 caras. E a gente juntou eles, intercalando, né? E aí, o que é de tamanho igual ficou aqui, o que sobrou foi colocado no final dele. Perfeito! Então a gente faz a intercalação e depois a gente concatena o resto ao final. Fizemos aí o nosso código. Por incrível que pareça, ele saiu rápido, porque a gente já tinha feito outro. A gente viu aí que precisava criar um array com tamanho total, ou seja, somar o tamanho dos 2 que a gente quer juntar, e vai gerar o nosso array de resultado, ele é maiorzão, tem que ser o tamanho dos 2 para caber. A gente criou lá a nossa posição inicial para esse array, para a gente ir navegando nele, descobrimos quem que tem o menor tamanho, quem que tem o maior tamanho, fizemos lá um laço para colocar tudo que é igual, então até o menor tamanho, ou seja, os 2 estão de tamanho igual, a gente vai intercalar posição de 1, posição 1 do primeiro, posição 1 do segundo. Posição 2 do primeiro, posição 2 do segundo, posição 3 do primeiro, posição 3 do segundo, até completar o tamanho do menor deles. Completou o tamanho do menor. Terminou o menor. Menor não existe mais. A gente precisa colocar agora o que excede, o que for o restante do maior, né? Então, o que tiver do limite do menor até o final lá, para o maior, a gente vai descobrir quem é e vai encaixar aqui no nosso codigão. E a gente fez esse outro laço justamente para isso. A gente encaixou aquele restante final no nosso array, colocando no nosso exemplo aqui os 3 últimos alunos, as 3 últimas notas juntas, e devolvemos isso daí.
Tá aí, nosso codigão bonitinho terminado. Eu acho que ficou bem bonito, ficou bem legal. Gostei bastante dele e, por enquanto, eu acho que isso aqui já ficou legal. Já dá para a gente dar uma pensada e uma estudada em várias outras coisas. Temos vários processos agora que a gente pode fazer. Fica para a próxima aula. A próxima aula a gente dá um andamento nisso daqui, a gente continua desse ponto, a gente vai fazer uma revisão rápida disso daqui e depois a gente vai ver uma técnica de ordenação que a gente vai fazer a partir desse código. Por isso que a gente estava vendo ele, tá bom? É isso daí, pessoal.